que você sabe sobre o livro de Êxodo? Quais são as suas principais dúvidas? Será que você compreende um pouco da história desse livro? Talvez os livros do Antigo Testamento te façam ficar meio preocupados, pois há um distanciamento imenso tanto para o Novo Testamento quanto para nós hoje em dia. Algumas práticas, expressões podem ser muito diferentes do que nós temos hoje em dia. E muitas vezes, quando chegamos a esses livros do Antigo Testamento, por exemplo, Crônicas, Levítico, nós ficamos temerosos, pois parece que o livro não foi feito para nós e não conseguimos compreender nada. Talvez você tenha esse problema com o livro de Êxodo. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar acerca deste livro e esclarecer algumas ideias dele, para que você, na próxima vez que for ler o livro, você consiga compreender mais e ser mais edificado e desafiado pela palavra de Deus. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te abençoar na compreensão do livro de Êxodo. Que Deus te abençoe. Nós podemos pensar no livro de Êxodo com o seguinte subtítulo: da libertação para a adoração. Nós percebemos no todo do livro que há uma ênfase na libertação do povo da escravidão, para que o povo voltasse a adorar ao Deus verdadeiro. O livro de Êxodo possivelmente foi escrito em 1445 ou 1446. Um texto que nos dá base para compreendermos assim é 1 Reis capítulo 6, versículo 1. O texto nos diz: no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, pensando nessas datas descritas aqui, podemos pensar em uma data aproximada para a escrita do livro de Êxodo, 1445. E possivelmente Moisés escreveu este livro quando estava no deserto. Se você quiser saber um pouco mais sobre a composição do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tendo como Moisés o seu autor, veja o nosso primeiro vídeo que fala acerca do livro de Gênesis e a escrita de Moisés. Muitas das referências colocadas ali nos ajudam também a entender a data e o autor do livro de Êxodo. Pensando no título do livro, Êxodo significa saída ou partida. Esse título é um título grego. O título original, ou seja, em hebraico, é o começo do versículo 1 do capítulo 1 do livro de Êxodo. Esse era o costume na época, de dar o título do livro com as primeiras palavras daquele livro. A primeira parte do texto de Êxodo diz: são estes os nomes de... Então, possivelmente, o título original do livro de Êxodo, em hebraico, seria são estes os nomes. Diferente, não é? Seria muito diferente se nós usássemos essa nomenclatura hebraica. Se nós pensarmos um pouco acerca do esboço do livro, nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. Primeiramente, Israel no Egito, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13, versículo 16. E podemos pensar também na jornada de Israel no Egito, do capítulo 13, 18 até o 18, 27. E por fim, Israel no Sinai, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 40. O livro de Êxodo termina com o povo recebendo instruções para o tabernáculo, para que eles pudessem adorar a Deus da maneira correta. Pensando um pouco agora acerca de cada um desses tópicos, que nós poderíamos dividir o livro de Êxodo, pensemos então no primeiro, Israel no Egito. Nós percebemos no começo do livro Israel agora sendo escravo no Egito. Lembra do que acontece no final de Gênesis? Quando José ele é governador no Egito e ele leva a sua família e os israelitas para lá. Só que aquela geração já passou, aquele faraó já passou, e o povo agora é escravizado. O faraó, com medo do povo, que estava crescendo em número, então ele determina mais e mais opressão sobre o povo e seus filhos. Do capítulo 2 ao 4, nós percebemos um pouco sobre o nascimento, a juventude e o chamado de Moisés. A partir do capítulo 5, nós percebemos a opressão do faraó sobre Israel. Ele aumenta os fardos, ele aumenta o trabalho dos israelitas, pois Moisés, enviado por Deus, pediu para que ele libertasse o povo, mas ele acabou aumentando a perseguição, a opressão sobre o povo de Deus. Assim, o Senhor começa a enviar pragas, até que o faraó liberta o povo. E mesmo após libertar o povo,
Ele ainda persegue o povo quando Deus abre o mar e o povo passa, Faraó passa na perseguição também. Mas Deus lança seu castigo sobre Faraó, o matando, fechando o mar. Tanto ele quanto os seus seguidores naquele momento morreram. Agora, Israel está no deserto. Nós temos no capítulo 15 o cântico de Moisés acerca dessa libertação. E o povo vai passando de parte em parte no deserto, deserto de Sur, deserto de Sim. O povo em algumas ocasiões começa a murmurar, achando que a libertação do Senhor os havia colocado rumo à morte. Eles não confiaram em Deus. Nós percebemos que o fardo para Moisés estava sendo muito grande. Isso é dito em Êxodo 18. Ele estava com muitas coisas para julgar. Então seu sogro, Jetro, o auxilia nessa questão, aconselhando ele a colocar pessoas para cuidar do povo, conforme o número das pessoas, conforme os problemas delas. Agora no Sinai, o povo começa a se preparar para a aliança com o Senhor. No capítulo 20 de Êxodo, nós percebemos Deus revelando a Moisés e Moisés mostrando ao povo os 10 mandamentos. Também é descrito nos versos depois o código do Senhor em relação à aliança. O povo concorda em obedecer ao Senhor e ali eles firmam uma aliança. O Senhor seria aquele que cumpriria as suas promessas e espera que o seu povo seja fiel a ele. O povo ali naquele momento concorda com essas afirmações e decidem seguir ao Senhor para todo sempre. Do capítulo 25 ao 40, finalizando o livro, nós percebemos as instruções acerca do tabernáculo e a sua própria construção. Nós percebemos as normas acerca dele, 25 ao 27, as normas sobre os sacerdotes, 28 e 29, sobre os utensílios, capítulo 30, sobre os artesãos, capítulo 31, do 1 ao 11, sobre o dia de sábado, capítulo 31, do 12 ao 18. E entre esses momentos nós percebemos como o povo caiu rapidamente. Em Êxodo 32 nós percebemos o fatídico evento do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo a revelação do Senhor, com aquele monte para muitos causando temor, o povo embaixo, achando que Moisés não voltaria, buscam um ídolo para idolatrar. Buscam Arão para fazer isso, e eles confeccionam um bezerro de ouro. O povo, mesmo vendo todos os sinais do Senhor no Egito, o povo cai em pecado, voltam a idolatrar, voltam a seguir falsos deuses. O Senhor, então, demonstra o desejo de destruir esse povo idólatra. Moisés intercede por esse povo, mostrando que o Senhor havia os libertado para mostrar a sua glória. E Moisés pede para o Senhor para ver a glória dele. E o Senhor diz que vai dar a terra para esse povo, mas não vai mais com ele. Moisés, então, firmemente, sabendo da sua comunhão com o Senhor, diz para o Senhor: não nos leve, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Moisés entendia seu relacionamento com Deus. Então, no capítulo 34, o povo renova sua aliança com Deus. Começa então a construção do tabernáculo do capítulo 35 ao 38. As vestes sacerdotais são feitas no capítulo 39. E a conclusão do livro de Êxodo é com o tabernáculo sendo dedicado ao Senhor. Neste livro, nós aprendemos sobre a libertação que Deus dá. Deus deu ao seu povo vários motivos para adorá-lo. Deus mostrou aos egípcios que ele era o Deus verdadeiro, que só a ele deveríamos adorar. Deus libertou o seu povo e manteve sua promessa e teve comunhão com o seu povo. Da mesma forma, Deus faz conosco hoje em dia. Nós somos libertos dos nossos pecados. Deus tem comunhão conosco, nos dando vida, nos libertando dos nossos pecados. Que essa breve introdução do livro de Êxodo possa ter lhe feito perceber como esse livro é rico para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Que o Senhor te abençoe.